Desde a sua formação, há mais de 4,5 bilhões de anos, a Terra passou por transformações imensas que moldaram suas características e influenciaram a vida em sua superfície. Mas será que a Terra permanecerá como a conhecemos para sempre? Após milhões de anos, o nosso planeta poderá enfrentar grandes desafios, desde mudanças climáticas extremas até transformações geológicas gigantescas, chegando até mesmo aos impactos do espaço sideral, como a expansão do Sol ou a colisão de asteroides. Neste vídeo, exploraremos os cenários possíveis para o futuro da Terra e o que poderá acontecer com este planeta que abrigou a vida por milhões de anos. Então, acompanhem-nos até o final. E não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades. A mudança climática é considerada um dos maiores desafios que o planeta Terra enfrenta na era moderna, pois ameaça a sobrevivência dos ecossistemas e a estabilidade da vida humana. Com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, as temperaturas estão se elevando de maneira sem precedentes, o que leva a mudanças em larga escala que afetam todos os aspectos da vida. Um dos efeitos mais marcantes da mudança climática é o aumento da temperatura da Terra, já que a atividade humana provocou a elevação da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o que resultou no aumento da média das temperaturas globais. Esse aumento provoca o derretimento acelerado do gelo polar, contribuindo para a elevação dos níveis dos mares e dos oceanos. Assim, as cidades costeiras e as regiões de baixa altitude tornaram-se ameaçadas pelo risco de submersão nas próximas décadas, o que pode levar ao deslocamento de milhões de pessoas de suas casas, causando enormes crises humanitárias e econômicas. Além disso, o aumento das temperaturas afeta negativamente os ecossistemas, pois leva à destruição dos habitats dos seres vivos e aumenta o risco de extinção de muitas espécies vegetais e animais. Os fenômenos climáticos extremos tornaram-se mais frequentes e mais intensos como resultado da mudança climática. Furacões e tempestades devastadoras tornaram-se mais recorrentes e mais severos, o que resulta em graves perdas humanas e econômicas. A seca contínua em algumas regiões ameaça a agricultura e o abastecimento de água, enquanto as inundações repentinas levam à destruição da infraestrutura e ao deslocamento das populações. A mudança climática também afeta os recursos naturais, pois a disponibilidade de água doce torna-se mais difícil com o aumento das ondas de seca e as alterações nos padrões de precipitação. A agricultura, por sua vez, é negativamente impactada, o que leva à redução da produtividade e ao aumento da insegurança alimentar em muitas regiões. Apesar dos grandes desafios impostos pela mudança climática, existem esforços globais para reduzir seus impactos e adaptar-se a ela. A adoção de fontes de energia renovável, como a energia solar e a energia eólica, pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e, consequentemente, diminuir as emissões de gases de efeito estufa. O fortalecimento do reflorestamento e a preservação das florestas ajudam a absorver o dióxido de carbono da atmosfera, o que desacelera o ritmo do aquecimento global. Além disso, o fortalecimento das políticas ambientais e a cooperação internacional podem desempenhar um papel fundamental na redução dos impactos negativos da mudança climática. O futuro da Terra depende das decisões que a humanidade toma hoje. Se não forem adotadas medidas decisivas para reduzir as emissões e adaptar-se às mudanças climáticas, o planeta poderá tornar-se um ambiente instável para a humanidade e para todos os seres vivos. O Sol, a estrela que fornece vida à Terra, não é uma entidade estática, mas sim passa por estágios evolutivos que inevitavelmente afetarão o nosso planeta no futuro. Apesar de sua estabilidade atual, ele não permanecerá como está para sempre, mas um dia se transformará em uma estrela gigante vermelha,
o que representará um ponto de virada fundamental no destino da Terra. Mas quando isso acontecerá? E o que essa transformação significará para o nosso planeta? Atualmente, e de acordo com os astrônomos, o Sol está aproximadamente na metade de sua vida, pois tem cerca de 4,6 bilhões de anos, e espera-se que continue em seu estado atual como uma estrela da sequência principal por cerca de mais 5 bilhões de anos. Durante esse período, o Sol continuará fundindo hidrogênio em seu núcleo e transformando-o em hélio por meio do processo de fusão nuclear, que é o processo que lhe fornece a energia necessária para manter sua estabilidade. No entanto, com o passar do tempo, a reserva de hidrogênio começará a se esgotar, o que levará a mudanças radicais em sua estrutura interna. Quando o hidrogênio do núcleo do Sol se esgotar, ele começará a se expandir, pois suas camadas externas se dilatarão de forma significativa, transformando-o em uma estrela gigante vermelha. Durante essa fase, o tamanho do Sol aumentará enormemente, alcançando várias vezes o seu tamanho atual, e talvez engolindo os planetas internos do Sistema Solar, incluindo Mercúrio e Vênus, e possivelmente até mesmo a Terra. Com a expansão do Sol, a temperatura de sua superfície diminuirá, o que fará com que ele brilhe com uma coloração vermelha tendendo ao alaranjado. O impacto da transformação do Sol em uma gigante vermelha sobre a Terra será devastador. Mesmo antes de o Sol atingir essa fase, ele começará a emitir mais radiação térmica, o que levará à evaporação dos oceanos e à destruição da atmosfera, tornando a vida na Terra impossível. Com a continuação da expansão do Sol, a Terra poderá derivar para uma órbita mais distante, devido à perda de parte da massa solar. Mas isso não será suficiente para salvá-la da destruição. Após vários milhões de anos na fase de gigante vermelha, o Sol entrará em uma etapa final de sua evolução, na qual expulsará suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária, enquanto seu núcleo colapsará e se tornará uma anã branca, que é uma estrela pequena e densa que já não produz energia por meio da fusão nuclear. Nessa fase, o Sol será apenas um remanescente pálido de sua antiga glória e não será capaz de sustentar qualquer forma de vida na Terra, caso ela ainda exista nesse momento. Os asteroides sempre fizeram parte do Sistema Solar e se movem em suas órbitas ao redor do Sol. Porém, em algumas ocasiões, um deles se aproxima da Terra de maneira perigosa, o que levanta questionamentos sobre a possibilidade de ocorrer uma catástrofe que ameace a vida no planeta. Poderia a colisão de um asteroide com a Terra provocar o fim da vida como a conhecemos? A história testemunha que a colisão de asteroides com a Terra não é apenas uma possibilidade teórica, mas sim um evento que já ocorreu no passado. Uma das colisões mais famosas aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, quando um enorme asteroide atingiu a península de Yucatán, no México, causando a extinção dos dinossauros e da maioria das formas de vida existentes na Terra naquele período. A força do impacto foi equivalente a bilhões de bombas nucleares, o que provocou incêndios massivos, ondas de tsunami devastadoras e uma gigantesca nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol por anos, causando o colapso dos ecossistemas. Atualmente, os cientistas monitoram milhares de asteroides próximos da Terra, conhecidos como Objetos Próximos da Terra, NEOs, para garantir que nenhum deles represente uma ameaça iminente. Felizmente, a maioria dos asteroides que se aproximam da Terra é muito pequena para representar um perigo real. No entanto, existem alguns corpos celestes de grande porte que poderiam ser devastadores caso colidissem com o planeta. De acordo com a NASA, qualquer asteroide com mais de 1 quilômetro de diâmetro pode causar uma catástrofe global, enquanto corpos menores podem provocar destruição em escala local ou regional. Diante dessa ameaça potencial, os cientistas estão conduzindo pesquisas intensivas sobre métodos de defesa da Terra contra colisões de asteroides. Entre as soluções propostas está a técnica do impacto cinético, que consiste em enviar uma espaçonave para colidir com o asteroide e desviá-lo de sua trajetória.
Essa ideia foi testada com sucesso por meio da missão DART, realizada pela NASA em 2022, quando foi possível alterar a trajetória de um pequeno asteroide. Existem também outras propostas, como o uso da gravidade para desviar gradualmente o curso do asteroide ou até mesmo detoná-lo com armas nucleares, embora essa última opção possa envolver riscos significativos. Embora a probabilidade de um grande asteroide colidir com a Terra em um futuro próximo seja muito pequena, os estudos astronômicos continuam para monitorar quaisquer ameaças potenciais e garantir que a humanidade esteja preparada para qualquer emergência. Como a história já demonstrou, a colisão de um asteroide de grande porte pode ser suficiente para causar destruição em larga escala. No entanto, graças ao avanço científico, talvez um dia possamos evitar uma catástrofe desse tipo e salvar a Terra de um destino semelhante ao que enfrentaram os dinossauros. A degradação ambiental irreversível representa uma das ameaças mais graves que o planeta Terra enfrenta, pois os ecossistemas chegam a um ponto crítico a partir do qual não é mais possível restaurar o equilíbrio natural, mesmo com a realização de grandes esforços. Nessa fase, os danos tornam-se permanentes e a Terra começa a perder sua capacidade de sustentar a vida como a conhecemos. Uma das manifestações mais evidentes dessa degradação é o desaparecimento das florestas tropicais, que constituem uma fonte essencial de oxigênio e um habitat para uma imensa diversidade biológica. O desmatamento em ritmo acelerado para fins de agricultura e expansão urbana leva à extinção de milhares de espécies e reduz a capacidade da Terra de absorver carbono, o que acelera o ritmo das mudanças climáticas. Nos oceanos, o acúmulo de resíduos plásticos e a poluição química provocam a morte da vida marinha e a destruição dos recifes de coral, que são ecossistemas sensíveis e desempenham um papel crucial no equilíbrio ambiental do planeta. Alguns estudos indicam que os recifes de coral podem desaparecer completamente nas próximas décadas, o que afetará milhões de pessoas que dependem dos mares como fonte de alimento e renda. Da mesma forma, a desertificação e a degradação das terras agrícolas, resultantes da exploração excessiva e da seca crônica, ameaçam a segurança alimentar global. Terras que antes eram férteis tornam-se áridas e impróprias para a agricultura, o que leva as populações a migrarem e aumenta os conflitos por recursos. O que torna essa degradação ainda mais perigosa é que alguns de seus efeitos não se manifestam imediatamente, mas se acumulam gradualmente até se tornarem irreversíveis. Portanto, ignorar esses alertas ambientais pode levar a um ponto de não retorno, no qual não será mais possível salvar a Terra, mesmo com as tecnologias mais avançadas. Enquanto a maioria das discussões sobre as mudanças ambientais se concentra em fenômenos visíveis, como o aumento das temperaturas ou o derretimento do gelo, existem outras ameaças ambientais invisíveis que podem ser ainda mais impactantes a longo prazo. Entre as mais importantes dessas ameaças estão os micro-organismos, que incluem bactérias, vírus e fungos, e que podem representar um grande risco para a vida no planeta Terra. Os micro-organismos são os menores seres vivos, invisíveis a olho nu, mas desempenham um papel vital no equilíbrio do ecossistema. No entanto, esses organismos podem se transformar em ameaças perigosas quando ocorrem grandes mudanças ambientais, como as mudanças climáticas ou a poluição da água. O aumento das temperaturas, por exemplo, pode levar à disseminação de novos tipos de bactérias e vírus que antes não existiam em determinadas regiões. Da mesma forma, a poluição da água pode favorecer o crescimento de cepas microbianas resistentes a antibióticos, criando enormes desafios para a saúde pública. Entre os exemplos estão vírus como o da influenza e os coronavírus, que evoluem rapidamente e podem desenvolver a capacidade de sofrer mutações para variantes mais letais. Além disso, as bactérias resistentes a antibióticos tornaram-se uma ameaça global real, o que significa que doenças que antes eram tratáveis
podem se tornar resistentes ao tratamento no futuro. Até mesmo os fungos, como aqueles responsáveis por infecções fúngicas ambientais ou por doenças em plantas, podem causar a perda de colheitas agrícolas ou a destruição de florestas. Além disso, com a aceleração das mudanças ambientais, os micro-organismos podem se tornar ainda mais capazes de se adaptar às condições em transformação, o que aumenta a complexidade de enfrentar esses riscos. No futuro, esses pequenos organismos poderão ser um fator principal na ocorrência de desastres ambientais invisíveis que afetem de maneira significativa a vida humana e os ecossistemas de modo geral. Lidar com essas ameaças exige pesquisa contínua e cooperação global para compreender como enfrentar os riscos microbianos e adaptar-se a eles de forma eficaz. Os próprios seres humanos podem ser a causa do fim da Terra, seja por meio de guerras nucleares ou de desenvolvimentos tecnológicos inesperados. No caso do desencadeamento de uma guerra nuclear em grande escala, as explosões nucleares poderiam destruir cidades e liberar enormes quantidades de radiação, além de bloquear a luz do Sol, o que poderia resultar em uma fome global e no colapso das civilizações. Da mesma forma, o desenvolvimento da inteligência artificial pode representar uma ameaça caso saia do controle, pois alguns cientistas temem cenários nos quais robôs inteligentes ultrapassem a capacidade humana de controlá-los, o que poderia levar ao fim da civilização como a conhecemos. Existe também a possibilidade de que a Terra esteja exposta a uma catástrofe desconhecida que ainda não foi descoberta, como uma explosão de raios gama ou um buraco negro errante que possa passar próximo ao sistema solar. Esses fenômenos, apesar de raros, podem ter efeitos devastadores sobre a atmosfera terrestre, tornando a vida impossível em um curto espaço de tempo. Apesar desses cenários preocupantes, o ser humano possui a capacidade de adaptação e de enfrentar desafios. A pesquisa na exploração espacial e a busca por planetas habitáveis podem fazer parte da solução para garantir a sobrevivência da espécie humana, mesmo que o planeta Terra se torne inadequado para a vida no futuro. Embora o fim da Terra seja inevitável a longo prazo, o futuro da humanidade permanece aberto a muitas possibilidades, algumas das quais podem ser mais otimistas do que parecem hoje. Em conclusão, o fim da Terra permanece inevitável. No entanto, os seres humanos ainda têm a oportunidade de compreender essas ameaças e lidar com elas por meio do avanço científico e da exploração espacial. O futuro pode estar repleto de desafios, mas também carrega possibilidades ilimitadas que permitem à humanidade sobreviver e prosperar, seja na Terra ou em outros mundos. Até aqui, chegamos ao fim da nossa conversa. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até o próximo documentário.